consegui ainda captar a mensagem do Sábio Guru ainda dessa polêmica toda, mas ele falou que eu vou entender. Então vamos juntos, mais uma noite, com muita honra, entrevistando aqui Ronaldo Cagizzi, professor e canalizador da cura taquiônica. Do Brasil, né? Vamos lá, Ronaldão. Muito bem. Vamos só, como em todas a gente está fazendo, eu acho que está dando muito certo, e aí vai dando tempo das pessoas também chegando, a gente dá aquela recapitulada para pegar o fio da meada, né? Em um momento lá atrás da nossa história, acontece alguma coisa vinda de algum lugar, que esse talvez seja o assunto que mais se especula hoje, mas depois deste evento, surge uma civilização que nós falamos na primeira live. Na verdade, na segunda, né? A segunda. Que é Tule. Tule. Aquele povo que era mais cristal, mais vapor, vamos chamar assim de mais espírito, muito menos denso, uma coisa quase sem consistência física. Mais etérico. Luz, cristalino. Mais etérico, mais cristalino. Perfeito. Mais luz. Tá. Em seguida, na última live, nós falamos de Hiperbórea. Hiperbórea já com características muito semelhantes a Tule, mas começando a ter nuances de implantações de situações para trabalhar o corpo físico para que se adaptasse melhor às condições do planeta. Então, obviamente, quando eu falo de seres que estão tentando se adaptar à condição do planeta, é porque eles não eram daqui, eles eram de outros lugares. E aí, o infinito de possibilidades, assim como é o cosmos, o universo infinito, é uma infinitude de possibilidades de que local. Né? Tem muitas especulações aí, eu acho que, por enquanto, a gente não deve nem entrar nesse assunto, porque esse também é outro, né? Tem muita viagem na maionese, tem muita coisa muito séria, mas tem muita coisa especulativa também, e aí a gente combinou de trilhar por coisas mais sólidas e mais palpáveis nesse caminho nosso que a gente está fazendo aqui na história. Exato. Vou até te interromper, Ronaldo, foi até um parênteses, porque assim, a gente recebe, tanto o Ronaldo como eu, às vezes, perguntas depois da live que não ficam no post, né? Ou até mesmo pessoalmente, e me questionaram de uma suposta civilização. E eu estava conversando com o Ronaldo. E aí, falamos sobre isso, então assim, gente, a gente tem muito cuidado aqui em trazer realmente o Ronaldo, principalmente, que ele está nessa caminhada há mais tempo do que eu estuda realmente isso, né? Eu não estudo isso, ele estuda civilizações, realmente ele é um estudioso do tema, em trazer coisas que sejam bem plausíveis, científicas, acadêmicas e embasadas. A gente escuta realmente muita coisa, tem coisas que fazem sentido, mas assim, o que não tiver muito embasamento, a gente vai procurar não jogar aqui. Então, é só para vocês entenderem. Mas podem perguntar o que vocês quiserem para a gente. É isso. Quando tiver alguma coisa embasada, a gente vai trazer. Não tem dúvida. Porque pode surgir assuntos que são indiretamente ligados. E aí a manifestação de cada um, onde o assunto permeia, né? Sim. Cada assunto, cada coisa, espeta cada pessoa num determinado lugar. Exato. E aí vem a manifestação do que cada um precisa, e eu acredito muito nisso. Perfeito. Né? A gente sabe que quando a gente fala de energia taquiônica, cura taquiônica, quinta dimensão, a regra, a chave não é o que a pessoa quer, é o que ela precisa. E vai se manifestar o que ela precisa para que isso seja atendido. Quem somos nós para falar não? Exato. Né? Mas aí a gente chega nessa migração que nós chamamos de hiperbórea, né, da civilização determinada hiperbórea. Eu lembro que bórea é além de bórea, além do limite da fronteira do atingível. E aí eu vou, só para recapitular,
aurora boreal. Né? Tá além da aurora boreal ainda. É o hiper, além de. Então, a civilização de Hiperbórea deixa de existir e migra para a próxima civilização. Que, na verdade, a gente conversou disso um pouco na live passada, que foi... Live passada a gente não viu passar, né? Abafa, porque... Eu não vi a hora e foi embora, né? Foi. Tá tudo certo. A gente estava acabando, surgiu uma pergunta, dobrou a live. Exatamente. Isso é muito legal. E aí, nessa continuidade, porque é um processo de continuidade, é isso que tem que ficar muito claro, né? Recapitulando, é um processo de continuidade desde a primeira nuance de civilização até hoje, é um processo contínuo de adaptação planetária, de adaptação dessa raça, desse ser, que hoje está nesta configuração, para as condições do planeta, e isso é contínuo, porque se o planeta muda, nós também temos que mudar ao longo desse processo, e a gente sabe muito bem que isso está acontecendo de forma bastante intensa aqui e agora. Né? Muita coisa mudando no corpo da gente, nas sensações da gente, fisicamente falando, emocionalmente falando, no nosso cotidiano, e o planeta sofrendo algumas alterações que são muito significativas, e a gente tem que ir se adaptando a isso. E aí, então, caminhamos para a próxima, o que a Madame Blavatsky chamou da terceira raça, os lemurianos. E aí, como eu prometi, Lemúria começa a ficar muito mais gostoso, que eu fiz até um catado, para vocês terem ideia de quanta gente pesquisou e falou sobre Lemúria. Uau. Se eu recordar um pouquinho para trás, vocês vão lembrar que quando a gente falava de Tule, Hiperbórea, ou coisas um pouco mais anteriores à civilização lemuriana que nós vamos falar hoje, sempre vinha nome de Hipócrates, Platão, Heródoto, filósofos antigos orientais, culturas passadas só de boca a boca, que eram compiladas por esses caras, principalmente na Roma, Grécia e Egito. Né? Então, era muito sutil, a informação muito vaga, e sempre na mão desses caras. Quando a gente começa a falar de Lemúria, Lemúria já começa a ter nuances muito mais de pesquisadores contemporâneos. O século XIX e o século XX foram bombásticos para a pesquisa de Lemúria. Eu fiz até um cronograma aqui, para quem quiser depois anotar, eu mando os nomes, não tem problema nenhum. Legal, show. Lá, por volta de 1860, 1860 e pouco, já lançou-se o primeiro livro falando de Lemúria. Estou falando da Era Moderna. 60, uau! Vem cá! Chama-se Philip Schattler. Ele escreve um livro chamado Os Mamíferos de Madagascar. Para quem gosta um pouquinho de bicho, sabe de quem eu estou falando. Sabe aquele bichinho do... Sim, o lêmur. É o lêmur. Os lêmures. Só que as pesquisas de Philip Schattler são baseadas em um zoólogo, feitas em Madagascar, descobre esqueletos desses mesmos animais lêmures que nós vemos hoje, que eles são pequiticos assim, 30, 40 centímetros, não passa disso, com 1,80 m. Uau! Que diferença de densidade. Então, eles vão entendendo que esses lêmures de hoje têm ancestrais, assim como as nossas lagartixas, tá? Têm ancestrais de 10, 15, 20 metros de altura. Os dinossauros. E aí começa toda uma saga para entender. Então, a primeira especulação
E aí, daí que vem o nome Lemúria, porque foram encontrados muitos esqueletos desses nessa região, desses lêmures gigantes. Então, supõe-se que na época, numa terra que hoje estava submersa, houve a colonização desses animais numa época pré-histórica. E ele dá o nome dessa pseudo-terra, desse pseudo-continente de Lemúria, em homenagem a esses bichinhos, os lêmures. Porque foi a primeira partida de pesquisa científica para falar deste continente oculto e hoje enigmático. Então, esse cara escreveu esse livro, Os Mamíferos de Madagascar, onde ele desenvolve toda essa teoria dos lêmures e os seus ancestrais num continente perdido. A única coisa que acontece é que depois essa teoria dele vai caindo por terra na questão da localização, tá? Porque ele achava que era ali onde é Madagascar hoje. Certo. Mas não. Em 1870, um outro cara escreve um livro sobre o que ele chama o humano ancestral. O nome dele é Ernest Haeckel. E ele escreve esse livro já falando do mesmo assunto que Philip Schattler falou, só que, como Philip falava dos lêmures, dos animais, ele falou, pô, mas você tinha animal, então tinha gente. Podia ter gente. Então ele começa uma especulação na mesma linha de raciocínio dos lêmures, mas para os seres humanos, e começa toda uma viagem para descobrir quem eram os habitantes desta terra que convivia com esses lêmures de 1,80 m. Lá em 82, surge a nossa grande amiga, Helena Petrova Blavatsky. No livro, numa sequência que ela chama de cartas, chama as Cartas de Mahatma, ela começa a descrever, e ela tem isso como uma canalização, uma mensagem, esses seres lemurianos. E ela fala coisas aí que depois nós vamos citar um pouco, vocês vão ver que o trem é doido. Então, Blavatsky, nesta época, em 1882, na sequência desses dois caras, já solta as primeiras escrituras dela, antes até daqueles livros dela, famosos, falando dessa civilização lemuriana. Na sequência disso, em 1912, e eu estou falando disso, faço questão, porque a gente começa a falar de muita gente escrevendo e botando a cara a tapa para falar de uma coisa que até então, né, era tudo conjectura. Em 1912, um pesquisador norte-americano lança uma teoria que foi derrubada, que era a teoria da deriva continental. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ele que começa toda uma teoria que, no início da história do planeta, era um bloco só de terra. Sim. Por duas questões, que são, até hoje, elas são um pouco polêmicas. O que originou? Ou foi as duas, ou foi uma das duas? Ou uma mais do que a outra, mas ainda existe uma polêmica nisso, porque é muito difícil determinar o que eu vou dizer. Por questões de catástrofes geológicas, estou falando de terremotos, vulcões, placas tectônicas, etc. Este continente, esse bloco só de terra, rachou-se e começou a se deslocar. E no mapa passado nós vimos bem esse retrato. Sim. 4 ou 5 bolinhos de terra, que na verdade era uma bolinha só, que a gente vê que se destacou e ficou uma coisa só. Vários pedaços da mesma coisa. A outra teoria dessa coisa chama deriva continental, ela vem da questão que hoje a gente já entende muito mais, que é o deslocamento do eixo do planeta. Todo mundo sabe que o planeta, primeiro, não é redondo, né? Ele é elíptico. As bordas do planeta, ele é assim, né? As bordas são achatadas, os polos são achatados.
Segundo, que ele não é assim, ele é assim. Ele não gira assim, ele gira assim. Num eixo em diagonal. Sim. Né? E este eixo, ele muda. Aí está a razão das eras glaciais, dos grandes maremotos, das especulações científicas dos dilúvios. Né? Teve Arca de Noé porque esse eixo se mexeu. Inundou todo o planeta, que quando você mexe o eixo, os oceanos se deslocam. Eles mudam de lugar, cobrem pedaços de terra e aparecem outros. Exato. Então, daí vem a explicação de começar a sumir e aparecer continente. É um processo natural. Que ninguém caia de costa agora com o que eu vou dizer. Que nunca parou. Que está acontecendo agora. E vai continuar pela eternidade do planeta. Né? A prova disso está no que a gente chamou na falha de San Andrés, que é no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Eles medem, porque ela é só uma tripinha de terra, né, ao longo do estado da Califórnia, ela se desloca quase 1 centímetro por ano para fora do país. Né? Nós começamos numa bolinha, nos separamos, como o planeta é esférico, daqui a pouco nós vamos se encontrar de novo do outro lado. Vai formar uma bolinha nova. Isso é muito Nós vamos dar de cara com o chinês. Né? Você vai sair da sua casa, vai ter um vizinho chinês, ou japonês. Vai ser por aí. Sensacional. Esse cara escreve essa teoria em 1912. E ele é execrado. Imagino. Em 1960, a comunidade científica mundial tem que baixar a cabeça e admitir que ele estava certo. Nesse meio tempo, acontecem várias outras escritas a respeito de continentes perdidos, em especial Lemúria. E aí, com muito orgulho, eu fui lembrar disso hoje. Eu já li esse livro, mas eu lembrei disso hoje. Olha que coisa, né? Que legal. Oportunidade para eu lembrar de algumas coisas. Em 1938, um tal de Francisco Cândido Xavier escreve um livro chamado O Caminho da Luz. Obviamente, orientado pelo grande amigo dele, Emmanuel, que descreve como se transcreveu o final de Lemúria e algumas características dessa passagem desse povo por esse planeta. Então, além de todos esses caras bonitões, Philip Schackler, Ernst Haeckel, Blavatsky e tal, tem um Chico na história. Né? Nós temos um Chico que também fala disso. Vai, Brasil! Eu achei muito... É isso aí. Brasilzinho, né? Brilhando. E eu vou aproveitar e emendar nessa questão de literatura, que é importante as pessoas verem que não é só uma conjectura. Nós temos algumas literaturas muito legais hoje. Em especial, eu tenho 2 delas que são a base dos meus estudos, e eu sei que é a base do estudo da minha esposa, da Vanessa, que é o Telos. Telos é uma coletânea, 3 volumes, separei aqui, ó, para vocês verem. Esse é o livro 1, né? Então tá aqui, ó. Revelações da Nova Lemúria. Telos 2, que fala das nossas transformações. E o Telos 3, que já vai linkar tudo isso com a 5ª dimensão. Então, é quase que, né, uma história completa de tudo que se diz respeito aí à Lemúria,
com detalhes riquíssimos, muitos detalhes, muitos pormenores deles, do cotidiano, como é que era, como é que não era, como é que vivia, como é que não vivia. Então, recomendo essas 3 literaturas, que elas são fantásticas. Posso fazer uma... O outro livro que é bastante... Claro, claro. Você está falando de telos... Eu não sou vendedor de livro, pelo amor de Deus, hein? Eu sou só leitor. O que eu vou falar vai literar o que você está falando, porque assim... Quando eu descobri telos, eu ainda não os conhecia, nem você e nem a Vanessa. Teve um grupo de estudos no meu espaço e um casal reikiano comentaram, estavam falando sobre Lemúria, não sei o que, e uma amiga minha falou do telos, acho que eles também falaram, e aí, cara, Lemúria é uma coisa que sempre ressoou muito no meu coração. Você está falando do Chico, eu lembro quando eu trabalhava na Câmara de Passe no Centro Kardecista, um cara virou para mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, você sabia que você é lemuriana? Eu juro para você que eu demorei anos para decodificar o que era isso. Ele falou, estava no escuro, ele foi embora, e quando eu perguntei para ele o que era, ele não lembrava mais, que não era ele falando. Anos depois que eu fui entender que era exatamente isso. Aí, anos depois, esse livro apareceu nessa roda de bate-papo no meu espaço. Eu peguei esse livro, eu chorava que nem uma condenada. Aí eu falei, cara, eu realmente tem alguma... E aí, eu conheci você e a Vanessa naquele evento do Carlos. Quando eu entrei na sala dela pela primeira vez para começar o FAQ com ela, eu dei de cara com telos. Eu falei, cara, eu já entendi tudo. Estou em casa. Que ninguém falava disso ainda. Eu falei, meu Deus do céu, eu estava lendo a trilogia. Então, assim, esse livro, ele é fenomenal, sim. Foi ótimo ter falado dele. Eu estou tentando fazer um estudo dele no meu grupo 5D, mas o povo tá de rosca ainda. A gente mais fala de várias coisas do que fala de telas. Mas tudo tem sua hora, porque realmente, Ronaldo, você trouxe... Ele traz muita história, realmente, de como o 5D vive, né? E o mais legal, ele é um portal. Conforme você vai lendo e acontecem as ativações, você vai ser acessado e ativado também. Então, não é só uma leitura, né, cara? Ele é uma cura, esse livro também. Eu estou dando uma olhada aqui, porque vocês vão ver que, assim, a coisa é muito atual. A primeira edição de Telos 1 foi em 2017. Ela tem 4 anos. Cara... O Telos 3 foi escrito em 2019. Foi bem na época que saiu um. Que logo depois você vê tudo que veja bem, espaço. O Telos 3 vem junto com a pandemia. Sim. Uma preparação para a gente entender algumas coisas que daqui a pouco estourou a pandemia. Coincidência. O outro que eu gosto muito, é um xodó, é este aqui. Isso eu não li ainda. Dá para você ler, porque tá saindo, esse aqui ele está saindo invertido. Lemúria é o quê? O continente perdido do Pacífico. Perfeito, perfeito. Esse aqui talvez tenha um acesso mais restrito. Esse livro é da Ordem Rosa Cruz. Então, mas se alguém tiver interesse, depois eu até consigo, deixa eu ver se é possível a gente repassar aí, comprar, e etc. Eu? Mas então, são livros base desse estudo que a gente anda fazendo, em especial a Vanessa, porque ela tem essa coisa da ordem lemuriana, né? Que trabalha especificamente a energia feminina das mães de Lemúria. É um trabalho simplesmente magnífico, né? Sim. Que acho que tem um resgate violento aí, eu não quero entrar no assunto dela, porque, né, para não cometer nenhuma gafe aqui, mas Lemúria, na época da convivência, porque Lemúria conviveu, já entrando de novo no assunto, por um tempo ela conviveu simultaneamente com Atlântida. Sim. E é por isso que eu coloquei esse mapa aqui, ó, para vocês terem uma ideia. A gente falou do continente único, do bloco de terra que se separou. Certo. Se a gente imaginar que esse era o planeta todo, ele foi se separando em pedaços. Aqui está a representação do que é hoje. Ásia,
África, América do Sul, América do Norte, aqui. Perfeito. Mas, na verdade, o bloco todo era esse marrom, Atlântida e aqui Lemúria. Isso era um bloco só, que foi se separando. Mas, por um tempo, a civilização Atlante-Lemure, ela conviveu. Uhum. E, nesse tempo, se configura o que nós entendemos como a representação das energias masculina e feminina no planeta. Sim. Onde a preponderância lemuriana era feminina. Não é, vamos lá, não eram mulheres, né? A polaridade. Energia feminina, a polaridade feminina é que era predominante no planeta. Assim como quando chega a Atlântida era predominantemente de energia masculina. Mas até então, antes de surgir a Atlântida, a Lemúria reinava sobre o planeta sozinha. E nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de anos, épocas já datadas além da pré-história. E aí, em falando em pré-história, a gente começa... Eu não sei como é que... Já saiu alguma pergunta? Como é que eles eram? Deixa eu ver. Vai vendo aí que eu ver se tem alguma pergunta. Boa noite, boa noite, boa noite. Aí. Deixa eu ver. Não, acho que não tem, ainda não tem pergunta, não. Só perguntar para ficar gravada assim. Como sempre, deixa gravado. Por enquanto, foi a única pergunta. Nessa época, de um bloco só, onde predominantemente era Lemúria, tem-se, um pouquinho antes dela, um lugar que a turma chama de Mu. Pode ser que vocês já ouviram falar essa expressão, essa terra chamada Mu. Entendam esse desenho aqui, o marrom, ele junto com Lemúria, um bloco só. Está separado aqui didaticamente, porque antes do surgimento desta parte do bloco, por causa do deslocamento do oceano na época, só aparecia esse bloco para fora. E Mu, a gente sabe que esta região é a região dos primeiros seres terrestres do planeta. Então vamos começando a associar os primeiros seres fisicamente constituídos, mas que pisaram a terra, ou seja, que não eram aquáticos. E a gente sabe pelas pesquisas que os seres fisicamente constituídos no planeta, os primeiros seres eram de uma célula só e viviam no meio líquido, que o planeta era quase todo água. Os primeiros que saem da água para pisar a terra se deslocam para essa terra chamada Mu e começam a habitar, que são animais geralmente répteis. Para quem lembra das aulinhas da escola, sabe que migrou, virou um peixinho, o peixinho começou a criar perninha, a historinha é aquela, né? Onde o sapinho é o exemplo, né? Que toda escola usa. Natatório, depois ele cria perninha, começa a andar e ele vai caminhar na terra. E assim surgem os primeiros animais pré-históricos, os répteis. E aí começa... Quem foram os primeiros habitantes do planeta, fisicamente falando? Então, os répteis. Alguém começa a dizer que é répteis, ou que, pelas características, e por essa questão científica, nós somos originários dos reptilianos. Sim. E aí começa as puxadas divertentes para cada um. Numa outra ponta, nós temos o darwinismo, dizendo que nós somos originários da evolução desses aquáticos, que evoluíram para répteis, que evoluíram para aves, que evoluíram para mamíferos, onde surgem os primatas.
Vão tentando costurar essa coxa de retalho porque ela não é mole. Um dos primatas que surge nessa época são macacos de 1,80 m. Hoje conhecidos, depois que Philip Schachter batizou, por lêmures. Uhum. Que andavam em pé. Os lêmures até hoje, eles andam em pé. Todos os primatas, eles andam com as 4 patas no chão e levantam de vez em quando, mas sempre arcados, porque a coluna vertebral deles não evoluiu ainda para ficarem em pé. E a notícia para todos nós é que nós ainda também não. Não sei se vocês sabiam disso, que biologicamente falando, a gente ainda está se adaptando à coluna vertebral. A coluna vertebral do ser humano ainda está em evolução para ficar reta. A gente ainda tem, né? Estamos chegando lá. Sim. E aí, nas pesquisas dele, esses primatas de 1,80 m andavam em pé. O darwinismo chega numa encruzilhada que ela existe até hoje. Porque uma vertente que seguiu Darwin, Charles Robert Darwin, na teoria da evolução, continuou macaco e tal, e virou homem. Mas já tem-se provas científicas através de DNA que a evolução natural desses primatas não daria num ser igual a nós. Então, existe uma outra vertente que defende que num determinado momento, que não se sabe quando, ou não se sabia até esta live, né? Esses primatas que tinham 1,80 m e andavam em pé, evoluem para um outro ramo dos primatas que foge do caminho natural dos macacos e chimpanzés e gorilas que estão permeando até hoje. Quando foi que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Que jeito que isso aconteceu? É a pergunta de $1 milhão, né? Ou vou te dizer que talvez todo o dinheiro do mundo não pague essa resposta. Porque é este exato momento que significa arquetipicamente o surgimento do homem na Terra, como homem. Algumas outras vertentes, e especialmente somos o que nós acreditamos que aconteceu, entra esses seres evoluídos de consistência oriunda de Tule, Hiperbórea e outros locais para intervir e, de fato, provocar este ajuste e aí originar o que nós entendemos hoje por ser humano, nesta configuração hoje. Então, em resumo, isso é uma especulação danada, né? Blavatsky, por exemplo, acredita que nós evoluímos, o ser humano surgiu desses reptilianos. Por quê? Ela diz isso. Cientificamente, o lóbulo frontal do nosso cérebro, ele se chama reptiliano. Hoje. Que ele é igual ao dos reptilianos. Ele está ligado ao instinto mais profundo e severo de sobrevivência. Sim, mais primitivo mesmo. É o lóbulo onde nós nos configuramos como animais. Sim. Nós temos que sobreviver e perpetuar a espécie. Então, dela vem toda essa teoria. Outros caminham pela teoria dos primatas. Porque são especulações científicas que levam a encruzilhadas sem respostas. Então, é um enigma da humanidade. Onde que nós viramos a chave? Eu não vou fazer pergunta agora, que eu vou deixar você falar, senão vai esculhambar tudo, mas eu estou me coçando, Ronaldo. Olha, a Roberta matou...
A Roberta é quase egípcia, hein? Tem 2 H no final aqui. Roberta. Ah, por Deus, Nossa Senhora. É isso? Ah, ela falou da escoliose. Isso. Em breve, Roberta, não teremos mais problema de coluna, que vai ser retinha, assim, ó. Bem retinha, né? Ficaremos mais altos. Sim. E mais retos, mais diretos. E ela falou, é o elo perdido? Sim, esse é o enigma do elo perdido. Onde que essa corrente que vem daqui, o elo da corrente, né? Onde que ele se une para dar continuidade a essa corrente? Sim. Este elo tem um vácuo. E a explicação mais óbvia, mais lógica, que para nós, que a gente lê um pouco mais e tenta entender um pouco mais isso, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Se, lá anteriormente, civilizações estelares colonizaram o planeta e começaram a tentar se adaptar, na verdade, para viver nesse planeta físico mais denso, com todas as suas características e consistências, Tule passa por um processo de adaptação. Sim. Vamos um pouquinho. Hiperbórea caminha mais um pouquinho e começa, né, as primeiras nuances de seres de consistência física. Chega a Lemúria, essa fase é determinante. Seres já muito mais evoluídos fisicamente começam a se estabelecer como seres habitantes do planeta Terra, com perfeita adaptação para esse planeta e já colocados fisicamente de forma adequada para habitar aqui. O mais legal de tudo, guardando todas as propriedades e características de seus ancestrais, dessa conexão 100% com o cosmos, com o universo, no âmbito astral. Então, a boa notícia, se nós já fomos seres físicos plenamente conectados com o cosmos, nós podemos ser de novo. É questão de ir ajustando e se adaptando e evoluindo e ir à busca disso para que isso aconteça novamente. Evoluindo / resgatando, né? Porque a gente está evoluindo para voltar às nossas origens. Exatamente, porque já fomos, né? É. Se nós já fomos... Nós somos. Por uma questão científica de DNA, está no nosso DNA. Exatamente. Se está no nosso DNA, ele é perfeitamente manifestável a qualquer momento. Exatamente. Não é? E aí, como eu estava pegando o gancho do que eu disse do planeta, da regência do feminino, regência do masculino, é gancho para a gente entrar num outro assunto, que foi pergunta da outra live, né? Que deu mas tinha homem, tinha mulher, quando é que virou isso? E aí que eu acho que também é outra bomba. Lemúria é a chave, é a época-chave do processo da reconfiguração nessa coisa para um ser físico totalmente adaptado ao planeta, para o desmembramento de um ser, vamos chamar de hermafrodita, ou assexuado, para 2 seres de reprodução sexuada. Lemúria é a chave da separação física de homens e mulheres. DNA masculino, DNA feminino. Então, percebe que isso tem um plano. Existe uma continuidade, porque eles sabiam, por exemplo, daqui a pouco surgiria uma outra civilização concomitante que cuidaria dessa potência de energia masculina do planeta. Então já haveriam seres com essa potência mais manifesta em corpos masculinos. E Lemúria continuaria sendo a regente da energia feminina do planeta.
homens e mulheres, tudo planejado. Feminina, né? Exatamente. Só para as pessoas entenderem. Era um plano. Que não era um planeta só de mulheres, não, eram homens e mulheres com a polaridade, com o lado feminino mais acentuado, a intuição, a sensibilidade, a criatividade, conexões cristais, né? Se fosse um astrólogo, não sei se tem algum astrólogo, era mais lua do que sol. Isso! Ou o povo de era quase tudo lua. Isso! O povo de yoga, tá, né? Sol e lua. Então, era o lado mais tá. E nessa virada de chave que começa o que eles começam a chamar de, quer dizer, vão ver esse termo daqui para frente, e talvez nas pesquisas que as pessoas vão fazer agora, vão começar a se deparar com um nome chamado raça adâmica. Porque é aí que começa o mito de Adão e Eva. Então, quando a igreja escreve sobre Adão e Eva no Antigo Testamento, mal sabe eles que estão contando a história de Lemúria. Exato. Porque é nesse momento, e eu pus uma figura muito ilustrativa aqui, ó, neste canto, que são, talvez a imagem não está tão nítida, mas são dois seres de configuração feminina se desdobrando para uma configuração de um casal. Tá. Depois eu compartilho essa imagem para você espalhar para o teu pessoal. Ela é muito bonita. Legal. Que começa já essa coisa da transfiguração de um ser assexuado, potencialmente astral, para um ser físico, sexuado, potencialmente físico, para realmente aí fundamentar a civilização no planeta Terra. E aí começar todo um processo de perpetuação dessa espécie. Então, nós fomos criados, estudados, desenvolvidos e observados e trabalhados para que um dia nos tornássemos este par energético, para que perpetuássemos a espécie no planeta, oriunda desse campo astral, dessa origem estelar. Compartilha sim. Compartilha, pode deixar. Muito bem. Então, aquela raça, aquele local Mu, como é que nós estamos de tempo, hein? Aquele local Mu é tido como o primeiro jardim, primeira notícia de um jardim do Éden. E Lemúria, como precursora da transfiguração de homem e mulher, da implantação dessas duas figuras sexuadas no planeta, é de fato tida como o humano ancestral, o humano primordial. O primeiro ser humano. Sim. Ou os primeiros seres humanos, na consistência que nós entendemos como hoje. Sim. E aí se transfigura no que foi chamado do Jardim do Éden, com Adão e Eva, e etc, etc, etc. Aí cada um conta a história. Exatamente. E falando da serpente, a serpente é citada por Blavatsky. Blavatsky! Vamos voltar para Blavatsky. Bora. Que na teoria nos originamos de seres reptilianos ou répteis. Certo. Mas isso é um arquétipo, porque ela não nega essa configuração de trabalho do DNA para configurar um novo humano em dois sexos. Certo. Mas o arquétipo encontra com as escrituras que falam da serpente no que diz respeito que a serpente, mesmo naquela época, e os répteis, eram símbolo da força e da sabedoria lemuriana. E a gente até hoje entende que a serpente representa a Kundalini. A ascensão da E que a Kundalini
a subida ou ascensão da Kundalini, ela se dá no seu máximo ponto quando a cabeça das duas serpentes que vêm do chakra básico apontam no chakra frontal para ampliar a sua visão e a sua total conexão com o que o lemuriano fazia naturalmente no dia a dia. Entende onde liga a visão de Blavatsky? Nós somos répteis e serpentes e dragões. Ela fala de dragões, né? Ela já fala de dragões naquela época, que os dragões também permeavam o planeta, colonizando o planeta e Então, você vê que as coisas assim, eu fui jogando pinceladas que falam, nossa, que loucura, né? E vai é réptil, é macaco, ou não é macaco? Foi alguém de fora que foi mexer no DNA? Na verdade, foi tudo isso. Porque cada um recebeu essa carga de informação, e como nós, até hoje, nós recebemos as informações e as interpretações estão baseadas na nossa vivência. Sim. Na nossa capacidade intelectual ou intuitiva de transformar essa informação em alguma coisa palpável. Então, Blavatsky tinha uma visão, Philip Schattler tinha outra, mas todas elas começam a se unir, e hoje está aí muitos livros sendo escritos, compilando todas essas coisas para transformar e entender que isso é uma linha de raciocínio contínuo e todas elas valem. Porque cada um está com um pedaço da história. Legal. Então, Lemúria tem essa representatividade no que nós entendemos hoje por ser humano. Tanto é que aí, com muito mais propriedade do que eu, a Vanessa pode falar da Nova Lemúria. Mesmo acontecendo depois Atlântida, Egito, a contexto da raça ariana que nós vivemos hoje, todo o desenvolvimento que nós tivemos, surge um assunto que o Telos trata do ressurgimento de Lemúria. Arrisco a dizer, para mais uma viradinha de chave. E aí, já dando um spoiler, né? Não sei que talvez ela não goste, mas a Nova Lemúria tem local já pré-estabelecido para ir ressurgindo energeticamente no campo astral, mas já permeando o planeta Terra, já dando seus sinais de ressurgimento, já numa nova configuração, para que essa energia de novo lemuriana permeie Sim. toda a nossa existência, todo o planeta. E já estamos recebendo frequência desse lugar. Ele já está ativo, né? A avó não precisa ficar brava, porque assim, quem vê Stargate, quem ouve Cryon, PEG, não sei o que, já está sabendo, cara, de onde é que é. Está sabendo. E é numa outra dimensão, mas coexistindo conosco, isso. Porque essa é a verdade das coisas, né? Tempo e dimensão são coisas que são totalmente intrínsecas umas às outras, né? Passado, presente e futuro, na verdade, é agora, e todas as dimensões coexistem no mesmo espaço e tempo. Sim. Então, ela está lá, plasmada já no planeta, numa outra dimensão, já sendo preparada para o ressurgimento no momento oportuno. Sim. E, obviamente, para quem segue Cryon, escuta as mensagens de Cryon por Lee Carroll ou a própria PEG, sabe que é no Monte Shasta. O Stargate, que fica sediado lá. Né? O Stargate. Também quem me acompanha, Ronaldo, eu já falo de Shasta já tem um tempo. E assim, que eu já estive para ir para Shasta 2 vezes, né? E eu falava, escrevia e explicava que lá, de fato, estava a casa da... Então, assim, para quem acompanha aqui, já tá cansado de ouvir falar de Shasta. Puta, quando eu for para Shasta, assim, aleluia, irmã! A gente não aguentava mais ouvir você. Porque é isso, né?
Sim, sim. Coincidências à parte, tem muita gente tipo PEG, do Stargate, tudo indo morar em Shasta. Coincidentemente, uma das sedes do Templo de Saint-Germain foi instalado lá. Coincidentemente, foi construído um dos maiores templos budistas do mundo lá. Ronaldo, para que eu vou começar a chorar. Tá todo mundo errado, né? Aquela sensação de ET go home, pelo amor de Deus. E ali, para quem já escutou e participou de algum trabalho quando a gente faz as curas planetárias, sabe que a gente trata os chakras do planeta. Já fica o convite para quem quiser participar, fica de olho aí que logo, logo vai ter. Que legal. E para quem participou, sabe que Shasta é o chakra coronário do planeta. Então, o chakra da nossa espiritualidade está representado do planeta Terra, lá no Monte Shasta. Coincidência também. Coincidência também, Não é? Então, esse assunto Lemúria vem ressurgindo no dia a dia da gente, está aí os livros escritos em 2017 a 2019, é um assunto atualíssimo, né? Porque ele realmente representa para nós, humanos, todo o significado de uma transformação de um estado de ser muito mais astral do que físico, nesse ser realmente adaptado ao planeta, para dar continuidade aqui, com todas as atribuições que vinham do astral, mas implantadas num corpo físico super adaptado, super customizado para este fim. Somos nós. E é legal você estar falando justamente isso, porque que tanta coisa está vindo à tona de informação, né? Por que a gente está cada vez mais escutando falar sobre a transição planetária, novo humano, nova Terra, e aí você já mencionando, né, que existe já essa cidade em outra dimensão, que seria a quinta dimensão, onde fica Telos, em cima de Shasta, que é onde tem pessoas físicas igual a nós, que moram lá, e é justamente a Terra multidimensional, ou intraterrenamente falando, que fica em outra dimensão, já há um tempo se comunicando com os seres da superfície, passando informações como foi, por exemplo, a Aurélia Louise Jones, que né, psicografou Telos, ou como o autor que psicografou do Arcanjo Metatron. Nossa. Eu tenho aqui ele. É um branco. Por respeito, temos que citá-lo, né? Pelo amor de Deus. Ainda mais se ele já desencarnou, ele vai ficar muito nervoso. Aí que tá. Eu tô procurando minha mochila. Ele tá na minha mochila que eu fui levar amendoim hoje na PET e eu tava lendo ele. Diacho. Eu não tenho ele aqui. Eu não sei agora não tenho a minha mochila. Mas. Estamos devendo essa informação. Isso. O fato é que existem outras literaturas, inclusive, mas que vem trazendo de uma época, tipo, sei lá, de 20 anos para cá, que foi quando a Vanessa também tem esse cabedal para falar, foi quando a PEG também canalizou a técnica do EMF Balance, né? Enfim, como realmente a nova civilização já está mandando informação para a gente, já tem muito tempo. Só que agora, que chegou a data limite, como diz nosso amigo Chico, maravilhoso, né? Que seria realmente 2019, que aí que foi a grande guinada para abrir esses portais e as informações ficarem cada vez mais claras, latentes e pulverizadas, até em YouTube, né? A gente não via tanta coisa como está vendo agora. E isso justamente já é a energia
da nova dimensão se aproximando da gente, né? A Eneida está citando aqui que o primeiro Telos foi em 2004. Como é que é? Que foi em 2004. Eneida, só se foi em outra língua. Porque em português, talvez seja essa a diferença. Ó, em português está aqui, ó. Opa. É que tá invertido. Tá? Pode ser. Curitiba 2017. Tá. Porque a Eneida. Mas pode ser que ela tenha razão se foi em outra língua. Pode ser, não sei. Sim, ela já respondeu em inglês. Ah, tá. Chegou primeiro para os caras lá. Aí faz sentido. Aí chega de jegue. Para nós aqui no. Para nós aqui, mano, chegou em 2017. Foda. Agora... Mas tudo bem, é um pequeno delay. Como não tem tempo, 13 anos é porcaria. Quase 2 centênios para chegar. Tá tudo vai de acordo com a frequência. Mais de uma década. É. A gente não estava pronto para ele ainda. Exato. Ronaldo, agora, queria que a gente fizesse, agora que nem a gente fez com Hiperbórea, né, e com o Tule, um paralelo para as pessoas entenderem, então, o que é legal, as características, que a gente já falou um pouquinho, mas dá uma recapitulada nas características, tanto físicas dos seres, mas como do local, da paisagem, que aí é alucinantemente maravilhoso. E o que é legal a gente entender que está dentro de nós e por que a gente está querendo resgatar isso? E por que a gente está indo de volta para isso? Bom, teoricamente, Lemúria está onde hoje é o Havaí. Né? Só que numa amplitude muito maior. Imagina que está grudado, o Havaí pertence aos Estados Unidos, só que ele está no meio do Pacífico. E ali seria... Você imagine que se a gente tirar o mar, vai ter um bloco de terra monstruoso que encosta nos Estados Unidos e que encosta do outro lado na Ásia. Sim. Isso era Lemúria. Isso desce, fica para fora, um montinho de terra que forma o arquipélago havaiano, que é um outro chakra do planeta. Sim. É o chakra cardíaco. Que é onde nada mais, nada menos o maravilhoso Nassim Haramein mora. Por que será? É, isso aí. Mas fica fácil entender, porque acho que aqui no mapa dá para entender. Eu vou tentar pôr o dedo aqui. Ó. Vocês lembram essa pontinha branca no mapa anterior, da live anterior? Que era aquele círculo no Polo Norte. E tinha uma pontinha que eu falei que era a Groenlândia. Sim. No mapa? Sim. Essa pontinha aqui. Ó. Aqui em cima estaria o Polo Norte. Esta pontinha é a Groenlândia que se deslocou daquele bolinho aqui, veio se deslocando, veio para cá. Tudo aconteceu assim, foram se deslocando e abrindo para esse mapa que a gente vê hoje. E aí Lemúria sai de lá, o bloco de terra, e vem se deslocando para o meio do Pacífico. E vem se aproximando da linha do Equador. Concorda? Sim. Vai se distanciando do Polo Norte pelas duas questões, que chama catastrofismo. São catástrofes que levam a esses movimentos das terras no planeta. Ou a outra que eu não consigo nem decorar o nome. Isostasia. Nossa, tá. Isostasia fala do eixo do planeta. Perfeito. Por um dos dois motivos, esses blocos vão andando, vão se deslocando. E Lemúria se desloca de lá de um pedaço do Polo Norte e ressurge pelo movimento dos oceanos como um bloco de terra deste tamanho aqui. Ó. Você vê que está grudado aqui na América, né? E grudado por do lado de cá tem África e Ásia. Sim. Então, ela está muito mais próxima do Equador do que do Polo. Perfeito.
em estando mais próximo do Equador, era quentinho. Era quentinho, com uma vegetação equatorial. Equatorial, sim. Abundante, exuberante. Nós conhecemos muito bem como é uma vegetação equatorial. Sim. Nós somos donos da maior do mundo, que é a floresta amazônica. Você falou uma palavra boa. Dono. Uma das mais ricas e não em vegetação, sim, em número de espécies. O rio Amazonas é o maior do mundo em volume de água, né? Ele perde para o Nilo, e o Nilo é o maior em extensão, e o Nilo perde para o Amazonas em volume de água. Os dois estão ali, ó. Faz sentido? Então, o clima, teoricamente, de Lemúria, era muito mais puxado para o equatorial, quente, úmido, com vegetação abundante, muita vida, muitas espécies e tal, num clima muito mais equilibrado. Os seres de Lemúria, eu botei uma figurinha aqui, ó. São representações menino e menina lemurianos. O que se tem de informação que eram seres de aproximadamente 2,5 metros. Se lá para frente nós vamos falar dos deuses egípcios. E, coincidentemente, tinham a mesma altura. No meio dessa história tem os Atlantes, que, coincidentemente, tinham a mesma altura. Sim. Então, seres lemurianos puros tinham essa configuração gigantesca, ainda em consistências não tão físicas, mas já manifestados fisicamente de forma clara, objetiva, mas não com a constituição física humana que a gente entende hoje como constituição física. Sim. Uma coisa mais elaborada, um pouco mais sutil. Sim. Com esta virada de chave, essa que está representada aqui, eles criam o humano como a gente entende hoje. Menores, com uma outra constituição, né? E assim, a gente pode afirmar isso e escrever? Mais difícil. Mas como é que se faz isso em qualquer espécie? Como é que você pega uma soja natural e transforma ela numa soja mais resistente? A transgênica. Exato, é uma mutação. Transgênica. É uma mutação genética. Você trabalha na genética, isso, que é a mutação no DNA. Então, a teoria é exatamente essa. O que precisa de ajuste mais fino? Os lemurianos sabiam que um ajuste mais fino precisava ser feito para terminar a configuração do ser plenamente adaptado ao planeta. E isso é feito no DNA. E cá estamos, perfeitamente adaptados. Pergunta, professor. Pergunta, professor. Obrigado. A quanticidade de DNA mais próxima do original de fábrica? A gente... Do lemuriano? Então, foi ali que começou mesmo. Começou, mas não terminou, sim, né? Porque hoje temos alguns casos já na humanidade de pessoas nascendo com 2 pares a mais de cromossomo. O que esses 2 pares a mais de cromossomos significarão ainda é uma incógnita. Mas arrisco a dizer que nós estamos retomando essa capacidade extrasensorial. Vou chamar assim para não ficar muito holístico. Acho que vai estar muito ligado à nossa capacidade de percepção das coisas, sim, de convívio com tempo, espaço, dimensões e etc. Essas ligações com as outras. Porque, como eu estou falando desde a primeira, isso é um processo
contínuo. Sim. Né? Estão falando para avatarzinho, né? Paranormalidade, tudo que é extrasensorial, eu chamo de extrasensorial, levando em consideração que o ser humano considera 5 sentidos, que são sentidos físicos. Eu ia falar agora. Tudo que está fora de si Isso. É extrasensorial. Sim. Né? Porque, teoricamente, para a ciência convencional, o sexto, sétimo, oitavo, não existem. Existem só 5. Para nós. E eu acho que essas coisas estarão ligadas à retomada destas capacidades. Dos clarisentidos. É isso aí. Clarividência, clarivisão. Né? Eu acho que estamos no processo que responde a sua pergunta. Da retomada de toda a capacitação nossa. Eu só tenho uma dúvida, se esses cromossomos e o DNA está sendo implantado, ainda não tenho opinião formada sobre isso, tá. Ou estão só sendo reacionados. Está lá paradinho. O que você acha? Liga. Não, o que você... Eu acho que só está ligando. Eu também acho. Eu também acho. E eu acho que nós estamos numa época brilhante para isso. Brilhante. Porque o assunto é novidade. O assunto é o novo normal. Nós estamos numa época de transformação comportamental brutal. Brutal. O assunto é o novo humano. Isso. E novo humano, ele é diferente do velho. Né? O novo humano vem com upgrades. É uma nova máquina. E upgrade... E só faz upgrade quem é dono do software. Se você tem o Microsoft Windows no seu computador, é só o Bill Gates que pode fazer upgrade. Porque só ele conhece o sistema desde que ele foi criado. A complexidade desde o nascimento da criação até esse momento agora. Ele sabe que se ele mexer uma vírgula no programa, vai reverberar aqui, ali, vai dar nisso. Sim. Analogamente, se nós fôssemos um software, nós chegamos a esse momento da versão X como ser humano. Sim. Quem tem habilidade para nos fazer o upgrade? O criador do software. O criador do software é só voltar na live, para trás. Nós vamos voltar a Lemúria, Hiperbórea, Tule, e vamos chegar em alguém que realmente veio com software complexo, que não funcionava no hardware que tinha disponível. Sim. Eu não sei se eu estou tentando ser didático, porque o corpo físico trabalhado para chegar até onde nós chegamos é o hardware, é a CPU do seu computador. Exato. O software são seus, em inglês chama skills. Habilidade. Habilidades. Potenciais. Seus potenciais. Isso. É o software. Certo. Então, eu tenho um software, e isso acontece no dia a dia da gente. Você tem um computador antigo, você vai fazer um upgrade e não comporta. Sim. A memória não dá, o processador não aguenta, e tá. O que tem que fazer? Primeiro você tem que ajustar o hardware. E nós estamos sendo ajustados. Só até uma vírgula, meu anjo. Além de ajustar o hardware, tem que fazer uma limpeza. Muita coisa para lixeira. É isso. É isso. Fazer a limpeza do sistema, passar o antivírus. Passar o antivírus. Acertou tudo isso. Trocou o processador, agora, o hardware está na potência máxima dele.
Agora você baixa o software, agora ele você faz roda. os downloads. Ele vai rodar. Você começa e aí a gente tem um belo Wi-Fi, né? Exato, exato. Nossas antenas, é isso. Só questão de limpar a conexão. A gente vai fazer esses downloads e uploads com toda a facilidade do mundo no dia a dia. Porque esse era o normal. Com um adendo, Ronaldão, nesse meio que a gente está falando, estou nessa linguagem que eu adoro, eu explico muito para a galera dessa linguagem também, que acho que é muito fácil. Com novos programas. Porque os programas antigos de ódio, de vingança, de competitividade, de egocentrismo, isso são programas. Então, você fazendo tudo que você... Não faz o menor sentido. O menor sentido rodar esses programas, uma máquina maravilhosa. Então, tudo isso que está sendo feito, que você está falando aqui agora, esses novos downloads, para aumentar o desempenho dessa nova máquina, é com um programa novo. E é um programa de compaixão, de gratidão, de amor, de colaborativismo. Né? Tem que ter tudo novo para poder rodar essa máquina numa integridade realmente diferenciada, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito dos princípios herméticos, né? E eu tenho um xodózinho por um deles. Eu confesso que eu tenho um xodózinho por um deles. Que é o princípio do gênero. Tá. E o princípio do gênero que fala do masculino e feminino, que tudo é dual, né? Tudo é masculino e feminino. Lemúria entendia isso com maestria. Tanto que ele faz o projeto que da mesma origem, saem os dois seres, as duas potências. Né? Quando a gente fala em baixar um software novo, um dos vírus que nós temos é a desigualdade de gênero. Esse vai ser deletado, né? Inxalá. Porque não faz o menor sentido. Menor. Porque a nossa origem é exatamente a mesma. Nós temos habilidades, nós temos potencialidades diferentes. Por um motivo só. Que nós vamos falar disso na Atlântida e nós vamos falar muito disso no Egito. A completude. A força da completude, ela é inspirada nessa divisão em Lemúria de homens e mulheres, energia masculina e feminina, porque elas precisavam se completar. Sim. Para que as duas tivessem 100% de todo o potencial inerente a cada uma delas, unidos. Eu acredito piamente que este é o novo humano. 2. Trabalha para tem que começar o divino humano. Isso tem que ser reconectado urgentemente. É isso aí. E dentro de nós, né? Porque não tem nada a ver com... Primeiro é dentro, essa capacidade é muito interna, né? Porque é muito ainda difícil para entender tudo isso que a gente está falando realmente como sendo tudo dentro de nós, de um ser só. Por mais que a gente fale de homem e mulher, é tudo dentro de nós. É essa capacidade que a gente tem que resetar. Eu gosto muito de associar as coisas que são até um pouco mais ortodoxas e convencionais, né? Por exemplo, a história da Gênese, que fala de Adão e Eva. E Deus criou o homem... Imagem e semelhança. A imagem e semelhança dele. Bom, esse é o primeiro ponto. Se ele é o todo, a criação dele é o todinho. Perfeito, é isso. Vamos levar à risca o que está escrito. Bem cartesiano, bem racional. A mulher é oriunda de um pedaço, uma costela do homem. Se uma costela do homem é a mulher,
A Renata está aí e vai me responder quantas costelas o homem tem. Enquanto ela responde, porque se uma costela do homem é uma mulher, e o homem tem, sei lá, 10 costelas, nós temos mais 9 mulheres aqui dentro de nós, homens. Estou sendo matemático. Maravilhoso! E se você, Gabu, foi criada pela minha costela, você é toda homem. É óbvio. É isso. É quase matemático, Quase né? matemático. Não tem como fazer uma conta diferente. Não é? Sim. Então, por quê? Somos todos feitos da mesma matéria. Sim. A mesma composição físico-química, Sim. celular, igualzinho. O que muda? As nossas potencialidades. A nossa função, que é isso que o lemuriano fez com perfeição, a nossa função para o que a gente precisava fazer nesse planeta. Criações, eu falei disso hoje, né? Criações como um canal de vagina e útero e um pênis, que se acoplam perfeitamente, não são coisas que acontecem ao acaso. São coisas extremamente planejadas e por um fim cósmico, divino e supremo de todo o universo. Deixando só claro que o Renato está falando, só para deixar bem claro, para não criar polêmica em cima disso, você está falando de uma construção realmente de polaridade, de encaixe e de espécie. Aqui a gente não está entrando, o que é certo é homem e mulher. Não estamos... Opção sexual? Não. É que é bom deixar até claro. Porque o novo humano começa a transmutar essa coisa biológica. Exato. Então, hoje, nós temos exemplos maravilhosos de 2 rapazes adotando uma criança. Exato. De 2 mulheres, uma fazendo inseminação artificial para serem 2 mães ou 2 pais. Exato. Não importa. Exato. Que a coisa né? Porque elas vão fazer uma opção. Exato. Eu vou usar toda a minha energia masculina que eu tenho para ser pai, ao mesmo tempo eu vou usar toda a minha energia feminina para ser mães. Exato. E este novo ser terá 2 pais e 2 mães. E aí eu vou até um pouco mais longe, Ronaldo. Esse novo ser que vai ter 2 pais, 2 mães, e que está ficando cada vez mais comum, 2 seres juntos, porque é isso. Quando a gente volta para a origem, é um ser. Então não importa se é homem ou se é mulher, é um ser. Por isso que tem muita gente na bissexualidade, no pan, será o que fala. E fala assim, gente, mas eu gosto da pessoa. Eu gosto desse ser humano. E é justamente voltando a isso, ao ser humano. E cada um tem uma polaridade um pouco mais exacerbada que a outra. Então pode ser uma mulher mais masculina ou mais feminina, um homem mais masculino ou mais feminino. E que volta com o que você estava falando do encaixe direitinho da matemática da costela, e eu vou também para a física nessa hora. E quando você pega o mais com o menos, você neutraliza, vira o todo. É o neutro. É. Ou a completude. Ou a completude, né? O átomo só é possível a existência. Olha que coisa maravilhosa. Física nuclear. Vocês já ouviram falar de cisão atômica? Que foi a criação da bomba atômica. O que é a cisão atômica? Vocês sabem o que é a cisão atômica? É a separação, é a ruptura da carga positiva e da carga negativa do átomo. Ele gera uma explosão mortal. A união da carga positiva e negativa gera vida.
Cara, e a cisão da explosão? A explosão. Cisão atômica é você explodir o átomo Perfeito. nas suas partes. Perfeito. Vai para lá o positivo e vai para lá o negativo. E você explode o núcleo. Tá. Isso é a bomba atômica. Perfeito. Então, quando você tenta separar positivo e negativo, masculino e feminino, branco e preto, dá ruim. Claro e escuro, é impulso de morte. Você está arriscado a matar a vida. Porque a vida, ela é a união dessas duas forças. É isso que todas essas civilizações que nós estamos falando, e a gente vai ver que lá no Egito, infelizmente, isso acaba se perdendo e culmina no que a gente vê hoje. Sim. A igualdade de gêneros era a coisa mais óbvia do mundo. É isso, é óbvio, é inato, é inerente, é natural. Você não tem que ficar levantando bandeira, porque assim, esse movimento todo faz parte, mas é preciso que realmente te resgate a naturalidade, a legitimidade disso, porque tanto o movimento também acaba trazendo um separatismo, segregando e não unindo. E tem que ser muito natural e muito amorosa essa reconexão, para a gente poder, de fato, sentir isso de uma maneira íntegra, una. Exatamente. Porque isso é o todo, é o completo. É o completo. Ronaldão, são 9h30. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se deixar, depois bate 10 horas da noite de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ler o livro para vocês. Vou começar a ler o Telos 1. Não, eu acho que eu vou chamar você para fazer comigo o estudo do livro Telos 1, porque você vai ter mais moral do que eu. Eu não consegui começar, eu já fiz 2 encontros e não sai. Conecta na bateria, porque nós vamos ficar uns 3 dias aqui. Maravilhoso. Gente, alguém Bota um soro na veia e vai embora, né? Pra que dormir, gente? Vamos se alimentar de informação, de conteúdo. O pessoal acha que a outra foi o recorde, né? A live passada nós batemos o recorde. Mas se deixar, acho que a gente bate o recorde de novo. Nós somos campeão. É que eu tô me segurando, cara, porque como vai ter Atlântida, depois o Egito, eu falo, meu Deus, se eu começar a falar muito, vai trazendo as civilizações, porque é muita informação que tá presente. Eu acho que vale a pena até perguntar, Gabo, se o pessoal acha que uma live para cada assunto é legal, acha que a gente abre mais, pode ser 2. um pouco mais. Aí... Meus amores, quem está assistindo, então, pode responder isso agora ou depois nos comentários do quando a gente subir essa live, a gente vai lá deixar essa pergunta. Se vocês querem mais sobre Lemúria, e aí a gente abre a próxima semana a parte B disso, ou se segue para Atlântida e depois faz um amarradão, enfim, porque eu acho que quando acabar também, aí quando as pessoas já tiverem ouvido e entendido um pouco mais de cada, e aí acho que vai dar para dar aquelas brincadas. De ir e vir também, né? De ir conectando e pegando. Sim. Eu acho que é legal a gente sempre estar fazendo essa correlação, indo e voltando nessa linha do tempo, para ir correlacionando as coisas, né? Porque fica muito mais compreensível. Sim. E à medida que a gente vai andando para frente, Atlântida e Egito, então, nem se fala. Egito é só ir lá e ler, né? Tá lá nas paredes escrito, não precisa nem... né? A gente vai tendo mais informação, então o conteúdo é mais rico, tem mais detalhes, né? Sim. As pessoas também conhecem um pouco mais do Egito, e aí a tendência é ter mais dúvidas, mais perguntas, ficar mais participativo também. Eu entendo isso. Sim, porque quando não conhece muito, a gente não sabe também muito o que perguntar. Né?
Você nunca viu um assunto, não tem pergunta, né? Total. Tudo é novidade, tá tudo sumindo. Total. Tem alguma coisa que você gostaria... Faz depois um amarradão. Tá bom. O amarradão vai ser mais pra frente. Então tá marcado, tá amarrado em nome do Senhor. Se tiver, então, gente, a gente vai deixar meio que aberto, vai esperar vocês responderem alguma coisa, senão a gente parte para Atlântida mesmo, na quinta-feira que vem. Senão a gente faz a parte B, espera vocês responderem, né, Ronaldão? Dá para ter essa flexibilidade, né? Sim. Eu acho que outra coisa que fica legal a gente botar no grupo para a gente definir o dia, né? Vamos fazer todas as quintas, semanalmente, né? Nós dois tínhamos falado até de espaçar um pouquinho quinzenal, não sei o que o pessoal prefere. Eu só vou dar uma quinta-feira esse mês, que eu tô indo para o retiro, lá para a busca da visão, né? Aí eu vou ficar uma semana fora, mas aí já na sequência já volto virada no Jiraya, né? Tá certo, tá certo. Então, não, para mim não tem problema nenhum. Perfeito. Eu me programo, podemos fazer semanal, não tem problema. E o horário às 8, acho que ficou legal, né? Ficou gostoso. É um horário gostoso agora, não tá muito tarde. Vai das 8 às 9 às 10, né? Que bárbaro! Eu vi agora. Teu Antônio entrou agora. Tudo bem, Antônio? Bem-vindo aí, cara. Entrou agora, acho que, né? Eu estou falando isso porque eu vi gente entrando agora. Então, para deixar bem, que é às 8 da noite e vamos até o que der. Exato, exato. Você tem alguma coisa que você queira Tem hora para começar. Você tem alguma coisa que você gostaria de repente, trazer aqui como um fechamento, um recado? Eu acho que Lemúria tem que nos inspirar, porque se Lemúria é o divisor de águas, né, da implantação de um ser físico, como a gente olha no espelho hoje, mas com todo o potencial astral, energético e conectado com tudo que tem no cosmos, nós éramos assim, né? Os seres lemurianos, já na configuração nova, eram assim. Eu acho que a gente tem que se perguntar todos os dias o que está diferente. O que se perdeu? O que nós estamos fazendo diferente? Por quê? O que levava esse ser... Era simplesmente uma questão porque eles são filhos dos seres estelares? Porque nós somos netos, bisnetos e tataranetos. Nós somos também. Se nós somos descendentes, como você é do seu avô, tataravô, está no seu DNA. Por que a gente não é ainda? Ou não é como era? Eu tenho a resposta. Sim. Mas é um convite à reflexão. Sim. Porque não é que a gente era. A gente ainda é. Exato. Eu acho que a grande diferença do ser humano hoje, deste humano, com tudo que ele tem, que as ferramentas estão todas aqui como sempre estiveram, é a prática. Por motivos, ao longo de toda a nossa história, a gente deixou de praticar o que se praticava. Sim. Posso citar algumas coisas. Por favor. O amor. Sim. O amor para dentro e para fora. Sim. O respeito. A cooperação. O compartilhamento. Ninguém era dono de nada. O desapego. Tudo era de todo. O desapego. A questão de olhar que muito mais importante que o que você tem, porque tirando Tutancâmon e alguns faraós, que pegou as coisas que ele tinha e levou tudo para a tumba, inclusive os amigos,
Eu desculpe o vocabulário, mas não vamos levar porra nenhuma. Exatamente. Não tem gaveta! Se a gente E, na verdade, tem uma piada muito mais sórdida do que isso. Que o caixão tem alça porque foi inspirado na lata de lixo. Se você levar para um lado positivo, que eu te disse agora, é verdade. Ok, fica orgânico, tudo bem, aduba e vira a vida de novo. É matéria reciclável. Churume! Vai ter churume, vai ter lixo orgânico, que vai para a natureza e recicla. Porque o que interessa não está lá. Sim. Então, a gente talvez seja um grande exercício de reflexão de tudo que a gente está conversando. Caramba, por quê? Se eu tenho tudo, está no DNA, todas as capacidades, eu estou afirmando categoricamente que qualquer ser humano nesse planeta, dos mais imbecis aos mais iluminados, tem exatamente as mesmas capacidades inatas. Sim. Mais ou menos desenvolvidas, mais ou menos cultuadas, mais ou menos trabalhadas. Sim. Mas todos têm todas. A diferença é que nós paramos de usar. Exato. Quanto que a gente confia no que a gente sente e percebe? Faz a experiência. Vai para um cruzamento e se pergunta no coração, é para lá ou para cá? Você vai ver a dificuldade que você tem de sentir qual é o melhor caminho. Porque não para sentir, quer pensar, racionalizar. Porque o foco da gente não vai ser por onde é melhor. Eu não quero pegar trânsito, eu quero chegar mais rápido, eu quero chegar antes que todo mundo, eu quero economizar gasolina. E a gente não pensa o que é melhor. Talvez ir pelo caminho mais longo, cheio de trânsito, evite um acidente. Sim. E eu garanto para vocês que a sua essência sabe disso. Sim. Só que como ela está sem prática, e eu tenho dito isso com uma certa frequência, por algum motivo, eu estou repetindo essa história para muita gente. A tua capacidade extrasensorial é igual os seus músculos. Sim. Se não exercitá-los, seja lá do jeito que for, eles vão atrofiar. Exatamente. Se você exercitá-los, acontece o milagre que nas academias chama hipertrofia. Ele se desenvolve, você fica grandão. As nossas capacidades extrasensórias são exatamente do mesmo jeito que o músculo. E a meditação é excelente musculação para o cérebro. É isso aí. É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Se está tudo aqui, por que não é como era lá? O que perdeu? O que eu faço diferente do que? Que não perdeu-se. Embotou-se e atrofiou-se. Atrofiou-se. É questão de botar isso em movimento. Sim. Botar de novo em movimento, falar sobre isso, ler sobre isso, entender sobre isso, olhar para as coisas com uma nova visão. Nova visão. Sim. Um novo humano, um novo normal. Exato. Olha que exercício brutal que nós fomos convidados a fazer. Sim. A reconhecer o quanto o outro faz falta. Né? Nós estamos aqui. Né? Caramba, era tão legal. Já está dando saudade até das pessoas que você não gosta. Não é? É um exercício realmente, porque você ficando só, às vezes tem que se olhar mais, né? E aí a gente realmente cai num novo cenário, mas é sobre isso, gente. Esse convite do Ronaldo é justamente para que a gente se olhe, se perceba, porque
tudo que a gente está mostrando aqui nessas lives todas, além de trazer, obviamente, informação, conhecimento sobre nossas origens, sobre a nossa história, é para que a gente não perca a fé em nós mesmos e que a gente saiba das nossas capacidades, que a gente realmente veio para cá para ser feliz, para ser próspero, para ser abundante, para ser amado e para amar, para ser gentil, para respeitar, para não competir, para se ajudar, porque isso faz parte da nossa composição. Então, vamos pensar para a semana que vem sobre isso que o Ronaldão tá jogando aqui, que acho que é uma bela lição de casa. Excelente momento para a gente ir lá dentro e pensar o lemuriano que está aí. Exatamente, exatamente. Botar ele para fora. Exatamente, porque isso que era o Lemúria. Então, assim, falando de Lemúria, né? O lemuriano era justamente isso, esse lado feminino que trabalhava o coração, o saber da alma, a intuição, a conexão. A gente vai falar na próxima live de Atlântida, que já é outra polaridade. É outro tipo de perfil, de conduta. Então, resgatar a Lemúria dentro de nós, é resgatar esse coração multidimensional, essa sensibilidade, né? Eu acho que a palavra é essa, sensibilidade. Todas as acepções que todas as pessoas possam imaginar. A gente voltar a ser mais sensível. Sim. Sensível não tem nada a ver com frágil. Quem associou sensível com frágil é um engano brutal. Ou a vulnerabilidade com fragilidade, né? Quando você é extremamente sensível, você percebe as coisas antes delas te atingirem. Bingo. É isso. É maravilhoso. E você tá falando que o tempo inteiro eu tenho uma música tá batendo na minha cabeça, cara, que se eu cantar aqui vai ser um esculhambo. Mas é aquela que fala, ser o homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Pepeu Gomes, né? Não é? Do Pepeu e da Baby. É isso, gente. Eles já cantavam isso na porra louquice deles, mas that's Lemúria. Sim, sim. Nas viagens que eles faziam, não vamos entrar no mérito de como? Já para lá? Acabou que teve a informação. Né? Exatamente, gente. Vamos pensar em Pepeu, em Baby, com essa pergunta toda que o Ronaldo poderia acessar a sensibilidade e lembrar que a gente tem isso. E Deus é menino, e a gente é masculino e feminino. É isso aí. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada, mais uma vez. Que sejamos acolhidos pelo cosmos. É isso. Independente de qualquer configuração que nós tenhamos. Exatamente. Não estamos sozinhos. E a forma como a gente enxerga com este olho é a que menos importa. Exatamente. Exatamente. Que todas essas forças do cosmos e toda essa ancestralidade seja muito bem-vinda com todo o potencial que elas têm de serem divinas e positivas. E cada um possa achar isso dentro de você, porque está aí dentro. Exatamente. Exatamente. Obrigada. Muito bom. Até quinta-feira que vem, às 20 horas, depois a gente vê se vai ser Lemúria B ou Atlântida. É isso aí, vamos ver. Votem. Um beijo, gente. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Beijo. Ronaldão, um beijo grande. Dá um beijo. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau. Beijão. Pode deixar. Tchau, gente. Tchau. Tchau.